Oi, doutora Diana. Oi, Jussi. Oi, Cami. Oi, Eliamara. Oi, Ju. Boa noite, gente. Começa agora, 20 horas, o nosso momento Pelicência. O momento Pelicência de hoje, ele está especial por duas razões. Primeiro que faz tempo que eu não apareço aqui, gente. Tô com saudades. E outra questão de férias, mas nunca longe daqui de vocês, da internet, dos nossos conteúdos. E consegui aqui um espacinho, um lugarzinho aqui no hotel, que a gente faz do jeito que dá, né? Pra conversar com você sobre um assunto que, apesar de ser até um assunto compacto, ele gera muita dúvida em quem faz esse procedimento. Nós vamos falar da terapia pós-procedimento dos bioestimuladores de colágeno e o skincare, que pode ser adjuvante nos seus tratamentos. Você que está chegando agora ainda não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista, sou professora da cosmetria da dermatologia da residência de dermatologia da UFSC, trabalho no meu consultório em Florianópolis, onde atendo meus pacientes na área da estética da cosmetria, onde eu coloco todos esses conhecimentos que eu compartilho com vocês na minha prática. E busco trazer aqui para você um pouco dessa experiência aliada ao conhecimento científico. E o que dá o nome a esse nosso encontro, o Momento Pele Ciência. Então, com diversos assuntos na área da estética, da cosmetria, para melhorar a sua prática, para fazer você alcançar aí um próximo nível dentro da sua vida profissional. Quem me acompanha aqui sabe que o meu grande objetivo nesses encontros e com esse conteúdo é te ajudar a se tornar referência com o skincare médico. O skincare médico que inclui todas as condutas, as prescrições, todos os medicamentos, todos os suplementos, todos os nutracêuticos que vão te auxiliar nos seus resultados do seu consultório. Que tipo de resultado? Em melhorar o resultado dos seus procedimentos, em diminuir o risco de complicações, em trazer o paciente para o seu consultório, em otimizar os tratamentos de diversas doenças, diversas patologias, porque a gente sabe que o skincare e o que o paciente faz no dia a dia vai ter uma grande diferença, um grande impacto, não só na saúde da pele dele, não só na estética, mas na melhora de diversas condições. E isso faz com que o paciente se sinta mais confiante contigo, fidelize e você tenha um crescimento dentro do seu consultório. Então veja, como um conhecimento muito simples, muito prático, que você consegue adquirir aqui acompanhando o conteúdo, vai te ajudar na sua vida profissional. Sou uma grande entusiasta da medicina integrativa, em que a gente trata o paciente de maneira 360, da saúde, da estética, de maneira aliada, com tudo que a gente tem à nossa disposição. Então, de maneira nenhuma, eu quero te ver, meu colega médico, que trabalha dentro da medicina estética, sendo apenas uma pessoa, um aplicador, um injetor, que trabalha mecanicamente. Porque a gente sabe que um médico não é isso. O médico, ele trata globalmente, buscando todas as ferramentas para entregar o melhor resultado para os seus pacientes. O médico que trabalha dessa forma é visto com outros olhos pelos seus pacientes. Vê como um profissional interessado, um profissional que realmente conhece, tem conhecimento sobre as terapias, e com certeza isso faz com que você se diferencie dentro do mercado. Afinal, estamos dentro de um mercado altamente competitivo, a gente sabe o quanto a medicina estética vem crescendo, vem sendo uma área visada, não só dentro da medicina, mas dentro de outras profissões, e por essa razão que você tem que estar constantemente atualizado e buscando se diferenciar. Esse foi o caminho que eu segui na minha vida e funcionou comigo e deu muito certo. Os pacientes têm melhores resultados, são muito mais satisfeitos e por essa razão que eu quero muito também te pegar pela mão e te conduzir por esse caminho em que todos ganham. É aquele win-win, né? Aquele tema, aquela frase famosa.
né? O win-win, todo mundo ganha, você ganha, o paciente ganha, todos ganham. E com segurança, porque a gente precisa de ciência para embasar as nossas condutas. E olha que interessante, muitas pessoas têm essa dúvida. Natália, o que eu posso prescrever ou devo prescrever junto a um tratamento de bioestimulador de colágeno para potencializar os resultados? O que eu devo prescrever de fato? Ou até devo prescrever algo? Devo recomendar algo para o meu paciente? Então é sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Se você é estudante de medicina e se interessa por questões de saúde da pele e medicina estética, se você é graduando que já está ali, estudando para fazer prova de residência para dermatologia, para a área da estética, seja cirurgia plástica ou outra, se você já é pós-graduando, já é residente, já é médico formado, está nessa fase de estudo, já decidiu que é essa área que vai seguir. Se você já é formado, você já é dermatologista, já é cirurgião plástico e gosta de se manter atualizado, ou até se você é de outra especialidade, mas que trabalha na intersecção com saúde da pele, então você está convidado a assistir essa live, a assistir esse conteúdo e compartilhar com quem vai gostar de assistir também, tá? Existem diversas especialidades que também trabalham com bioestimuladores de colágeno, como a ginecologia regenerativa, de estética íntima regenerativa, e todo mundo merece estar atualizado e saber o que prescrever para o paciente durante a terapia com bioestimuladores de colágeno. Se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto ou ainda quiser acrescentar informações e a sua expertise sobre o assunto, você está muito, muito convidado a participar desta live. Então vamos lá. Primeira pergunta. Devo prescrever algo para o meu paciente após a aplicação do bioestimulador de colágeno? A terapia de bioestimulador de colágeno, que eu comento aqui, são as terapias que são feitas com hidroxiapatita de cálcio e ácido polialilático, como os nomes comerciais conhecidos, ácido polialilático Sculptra, por exemplo, e hidroxiapatita de cálcio, Hard-S, por exemplo, que são os medicamentos, os tratamentos mais conhecidos. A resposta é sim, com certeza. A gente sabe que tratar a flacidez da pele, fazer estímulo de colágeno, é um grande desafio. A gente sabe que as terapias sozinhas, elas não fazem milagre. A gente sabe que microscopicamente os estudos mostram com categoria, de maneira unânime, que os bioestimuladores de colágeno aumentam sim a densidade de colágeno na pele, em números até bem interessantes, de 60% o número de fibras de colágeno, 30%, 50%, 60%, então são resultados muito expressivos e a gente vê isso nas biópsias e em estudos in vitro. Só que o que a gente quer entregar para o nosso paciente são os resultados clínicos, os resultados visíveis, que ele enxergue, porque é isso que ele espera. Por mais que você explique que cientificamente os estudos mostram que tem estímulo de colágeno após a aplicação de um bioestimulador, ele vai esperar algum resultado clínico. E a gente sabe o quão frustrante é para o paciente investir num tratamento de bioestimulador, que a gente sabe que ele é um investimento, e não ter nenhum resultado pode ser algo frustrante. E aí, ele vai dizer que isso se deve ao organismo dele? Não, ele vai atribuir a você, que é quem está conduzindo, quem fez a aplicação daquele bioestimulador. Por mais que a gente explique para o paciente que os resultados, eles são variáveis e dependem muito do organismo, de cada pessoa, da idade, dos hábitos de vida. Então, por mais que você explique isso, o paciente vai esperar e vai atribuir a você aquele resultado. Essa é a realidade, infelizmente. Então, o que eu quero que você, meu colega, que é um aplicador de bioestimulador de colágeno, não passe? Por uma frustração após um bioestimulador de colágeno. Então, existem estratégias para ajudar que fique clinicamente mais visível essa melhora da qualidade da pele. Porque o bioestimulador, ele faz isso, ele melhora a qualidade da pele, a flacidez, a luminosidade, a consistência da pele, rugas finas. Então, pode até melhorar estruturalmente o rosto, fazendo um leve efeito lifting.
Só que às vezes não é tão evidente, a gente precisa somar forças para que isso fique evidente. E aí nós temos diversos produtos e terapias que o paciente pode fazer no pós-procedimento que vai ajudar a aparecer esse resultado clínico de uma maneira mais evidente. Oi, doutora Selma, boa noite, tudo bom, querida? Que bom te ter aqui, doutora Débora, Yolanda, Luciana, oi, oi, Edilene. Então, gente, e aí, né, quando a gente vai ver sobre a terapia adjuvante aos bioestimuladores de colágeno, de maneira específica, quando a gente vai entrar no site dos fabricantes, por exemplo, nada se menciona com relação à terapia tópica ou oral após a aplicação dos bioestimuladores de colágeno. A única recomendação formal dos fabricantes, do Radiesse, do Sculptra, é com relação a cuidados após a aplicação. Com relação à massagem, por exemplo, o Sculptra, eles fazem a recomendação da massagem após o procedimento. Aquela massagem da regra dos 5, né? 5 minutos, 5 vezes ao dia, por 5 dias. E com relação ao Radiesse, a recomendação até é o contrário. Nas primeiras 24 horas, se recomenda que não faça massagem após a aplicação do bioestimulador. A gente sabe que essa conduta da massagem, ela é muito individual, é de profissional para profissional e de caso a caso. Na minha experiência, quando eu tenho certeza que eu fiz uma aplicação conforme eu planejei tecnicamente, com uma boa espalhabilidade do produto, né, com uma distribuição boa, sem fazer nodulações ali na aplicação, com uma aplicação homogênea, eu até libero o paciente daquela massagem, porque eu sei, eu faço a massagem pós-procedimento, e eu sei que aquele bioestimulador vai estar ali certinho, a aplicação não vai dar complicação se o paciente não fizer a massagem. Agora, se porventura eu achar que a aplicação ela não ficou perfeita, que pode ter ficado alguma área mais nodulada, que eu quero uma espalhabilidade um pouco maior, aí pode ser que eu faça essa recomendação da massagem, mesmo que, por exemplo, no Radiesse não tenha essa recomendação após o procedimento, tá? Mas isso tudo eu tô contando para dizer que nos fabricantes ele fala só com relação a esses cuidados, de não realizar atividade física intensa após a aplicação, para evitar temperaturas extremamente elevadas, para evitar fazer uso de profiltro solar nos dias seguintes, principalmente se houver equimoses no local. Então isso é recomendado. Mas e terapia oral e terapia tópica? Vamos então, já que os fabricantes não têm formalmente nada comentado, vamos então para os estudos científicos. Quando a gente vai para os estudos científicos que mencionam algum tratamento adjuvante pós-procedimento são estudos pequenos. Então não existem estudos grandes e nem estudos que fazem um consenso do que o paciente pode usar, deve usar após a aplicação dos bioestimuladores de colágeno. Olha, Natália, então isso não é nada animador. Não, calma. A gente tem conhecimento, né, sobre produtos, sobre terapias orais e tópicas, que a gente pode extrapolar de outros procedimentos que são também com o fim de fazer bioestímulo de colágeno e trazer para dentro dos procedimentos de bioestimulador de colágeno, como, por exemplo, os tratamentos pós-laser. A gente conversou um tempo atrás aqui sobre terapia pré e pós-laser, e a gente pode, inclusive, extrapolar, adaptar o conhecimento que se tem muito sólido desse pós-laser para um pós-bioestimulador de colágeno, por exemplo. Conversando, então, sobre, primeiro, terapia oral, né? Oral. O que a gente vai pensar a respeito de bioestimulador de colágeno? A gente vai pensar na suplementação proteica. E aí, a gente deve recomendar a suplementação de colágeno ou de proteína, seja um whey ou uma proteína de origem vegetariana, para o nosso paciente, o que os estudos mostram. Os estudos mostram que, né, a grande maioria deles, estudos pequenos a estudos grandes, que há benefício na suplementação de colágeno para a saúde da pele sobre alguns aspectos. Hidratação da pele, alguma melhora de rugas finas e uma percepção do paciente de uma melhora de qualidade de pele. E isso nas terapias de suplementação de colágeno de média de 6 a 12 semanas e não muito mais que isso.
Então, são estudos pequenos, eu acho que a gente precisa de força científica ainda para extrapolar essa recomendação para todas as pessoas do universo. Mas num tratamento, num momento que você está fazendo um bioestimulador de colágeno, um tratamento que vai ativar aquela cascata molecular, que vai culminar na produção do colágeno, na estimulação do fibroblasto, faz muito sentido, muita lógica, você recomendar ali a suplementação do colágeno. Mas precisa ser de colágeno? Existem estudos que aí vão extrapolar, que a gente pode extrapolar para outras proteínas. Existem estudos que mostram que suplementação proteica pode trazer benefícios para a pele, assim como a suplementação de colágeno demonstrou. Então, tem estudos que mostram que aumentar o paciente fazer um aumento da ingesta de proteína pode melhorar a qualidade da pele sobre esses mesmos aspectos de firmeza, hidratação, uma percepção de melhora da pele, do aspecto da pele de maneira geral. E tem estudos até interessantes que mostram que a combinação do whey protein com o colágeno pode ter ainda uma resposta melhor ainda para a flacidez do que os dois de maneira isolada. Então, né, o que fica de mensagem geral? E a gente sabe que aumento da ingesta de proteína para a saúde como um todo, uma saúde nutricional, ela faz muito sentido, porque a gente sabe do alto valor biológico de dietas com proteína, com uma boa ingesta de proteína, a gente sabe quanto isso pode beneficiar no ganho de massa magra, e a gente sabe também que a massa magra, os músculos, eles dão suporte para a pele e vão nos ajudar também a tratar aquele aspecto de flacidez da pele, principalmente quando se trata de pele corporal. Então, quando a gente tem uma dieta equilibrada, um paciente que se alimenta bem, tem um bom alvo proteico atingido, ele pode ter sim melhores resultados das terapias de bioestimuladores de colágeno, fazendo essa linha de raciocínio. Tem um estudo muito interessante que foi publicado na Nature 2 anos atrás, que mostrava que atividades físicas, tanto aeróbica como anaeróbica, elas aumentam a síntese de colágeno na pele do rosto. Então, o paciente que pratica mais atividade física, ele tem uma melhora de colágeno não só corporal, mas facial. Isso tudo mediado por síntese de estímulo na síntese de genes, a expressão de genes que vão aumentar a atividade de fibroblasto, que vão melhorar a espessura dérmica. Então, como a pessoa, né, uma coisa carrega a outra. Uma pessoa que se alimenta melhor tem um melhor ganho de massa magra, um paciente que tem um maior ganho de massa magra vai ter uma performance em atividade física melhor, e um paciente que tiver uma melhor performance em atividade física vai ter melhor resultados também para a flacidez da pele. Então, as recomendações dietéticas também devem entrar na sua consulta, nas suas orientações pós-procedimento. Se você não se sente seguro de fazer esse tipo de recomendação, você encaminha o paciente para um profissional da área, um nutricionista, um nutrólogo. O que é importante é conseguir explicar para o paciente que o resultado ele depende de diversos fatores, inclusive da saúde do paciente, inclusive de atividade física. Atividade física é algo que eu recomendo muito para os meus pacientes, porque pela saúde como um todo, não tem como ter uma pele bonita e ter uma saúde fraca, e vice-versa. Então, assim, a gente tem que ter uma saúde boa, ele vai refletir uma pele também saudável. E, inclusive, com relação com estudos científicos mostrando, embasando essa recomendação. Então, para paciente que quer tratar flacidez, que vai fazer bioestimulador de colágeno, tem que estar fazendo atividade física, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma boa ingesta de proteína. Você pode fazer essa recomendação, né? Ou simplesmente orientá-lo a ingerir melhor proteína. Você pode fazer a recomendação, a prescrição desses suplementos proteicos, ou então fazer com que ele tenha a consulta, a avaliação com o profissional. Com relação à terapia tópica. Então, quando a gente acabou de fazer o bioestimulador de colágeno, geralmente o pós-procedimento é muito tranquilo. Eu, na minha prática, costumo sempre associar os tratamentos. É difícil fazer, por exemplo, só bioestimulador de colágeno. Eu tento associar um peeling químico, né, para melhorar a superfície da pele, ou um skin booster, ou fazer junto com laser, ou então fazer junto com ultrassom.
E aí, dependendo do tratamento que você associou, você vai fazer um pós-procedimento de acordo com aquele tratamento. Como eu costumo associar geralmente com peelings, eu costumo deixar na primeira semana, após o bioestimulador de colágeno, a orientação do paciente usar durante o dia sempre filtro solar, né, que o paciente pode e deve usar filtro solar. O paciente pode usar maquiagem, caso queira. E você vai recomendar para ele fazer as massagens, caso ele tenha a recomendação de fazer, caso ele tenha feito um ácido polilático. E para essa massagem, a minha sugestão sempre é que sejam usados hidratantes leves. Hidratantes leves. Por quê? Ele vai ter que fazer isso várias vezes ao dia. Então, imagina um paciente se emplastrar com um monte de creme pesado, gorduroso. Às vezes ele não vai gostar. E hoje em dia a gente tem diversas opções de ótimos hidratantes que tem uma absorção muito boa e que o paciente pode fazer a massagem e seguir o seu dia. E a maior parte desses hidratantes, eles têm na composição dele o ácido hialurônico. E a gente sabe que o ácido hialurônico de baixo peso molecular é uma das moléculas que tem evidência científica para a melhora do colágeno, da síntese de colágeno na pele. Então eu acho muito inteligente você recomendar que esse paciente use no pós um hidratante, faça as massagens com hidratante, um sérum à base de ácido hialurônico. A gente tem diversos sérums à base de ácido hialurônico, eu consigo enumerar pelo menos uns 5 aqui para vocês. Hialo B5, sérum de La Roche, Eucerin, Hyaluron Filler, o da Isdin, Hyaluronic Booster, tem o Epidratialo da Mantecorp, tem o Hyaloaid da Dermage. Então, assim, diversos hidratantes à base de ácido hialurônico que podem ser usados no pós. São séros, inclusive esses séros o paciente pode seguir usando depois no pós-procedimento, porque na rotina dele de skincare, porque a gente sabe que sérum à base de ácido hialurônico, ele é compatível para todo tipo de pele. Talvez uma pele super ressecada, uma pele muito madura, talvez ele vai ser meio aguinha, né? Você vai absorver rápido, não vai ter muito efeito. Mas numa pele jovem ali, você pode usar no seu dia a dia. Agora, se o paciente for uma paciente de pele muito madura, você pode aí, em vez de receitar, recomendar o uso de um hidratante com base sérum, você pode recomendar aí um creme um pouco mais intenso, né? Um pouco mais cremoso, um pouco mais nutritivo, como um Cicaplast, um creme à base de pantenol. Então, você vai ter aí um paciente que vai gostar de hidratar bem essa pele e vai conseguir fazer aquelas massagens pós-procedimento. Uma outra sugestão também interessante é o paciente fazer essas massagens pós-banho, no banho, aliás. Pega um gel de limpeza que ele esteja fazendo uso e ele vai usar aquele gel de limpeza para fazer a massagem no rosto. Então, nessa primeira semana, é interessante o paciente manter essa rotina um pouco mais leve. Filtro solar, hidratantezinho sérums, a base de ácido hialurônico, que já faz ali também uma ajuda na síntese de colágeno. E se o paciente tiver uma pele mais madura, aí um hidratante mais nutritivo. Natália, por que essa questão só da hidratação? Algumas pessoas têm uma sensação de um efeito mais inflamatório logo após o procedimento, com inchaço, com edema, né? Então, assim, às vezes a gente usar algum ácido, alguma coisa mais adstringente, pode, às vezes, acabar incomodando o paciente naquela semana após o procedimento. A não ser que o paciente você conheça, acompanha há muitos anos, tem uma pele de alta tolerância, você pode recomendar que ele siga aquela rotina completinha de skincare que você determina para ele. Depois dessa primeira semana, aí você vai entrar com a terapia, a gente tem que posicionar a nossa terapia, nosso skincare, para também estimular a produção de colágeno. A gente quer esse resultado, a gente quer potencializar esse resultado. Natália, o que aumenta colágeno na pele em termos de tópicos com evidência científica? Existem vários. Esses tempos eu assisti um vídeo de uma colega dizendo que só os retinoides estimulavam o colágeno. Não é verdade. A gente tem diversos outros ativos amplamente estudados que têm evidência sólida científica que aumenta a produção de colágeno na pele com o uso regular e correto. Então, retinoides é uma opção, sim. Dentro dos retinoides, o que é disparado de uso tópico domiciliar, que mais tem solidez para o aumento de colágeno é a creatinina. Geralmente é o que eu recomendo para os pacientes no pós,
na semana seguinte. Então, semana seguinte, volta a usar o tratamento. Geralmente, esse paciente está recebendo ali um retinoide 2, 3 vezes na semana, ou às vezes todos os dias, ou se a pele é muito sensível, começa uma vez por semana, mas uma terapia com retinoide é sempre recomendada. Você vai pensar numa alternativa ao retinoide se você não tem certeza que o paciente vai tolerar, se o paciente tem uma pele muito sensível e tem uma contraindicação ao uso do retinoide, você vai pensar numa segunda opção. Qual segunda opção ao retinoide que é interessante, que tem evidência científica para aumento de colágeno na pele? Use hidroxiácidos, como por exemplo o ácido glicólico. Então é a minha segunda opção, geralmente, terapia com ácido glicólico. E aí você pode complementar com outros ativos que também têm esse perfil não tão evidente quanto os retinoides e o ácido glicólico, por exemplo, os antioxidantes, a niacinamida, a vitamina C, o próprio ácido hialurônico e outras moléculas, como por exemplo centela asiática. O grande problema da centela asiática, a centela asiática é um extrato vegetal que tem forte evidência científica para aumento de colágeno na pele. Inclusive, é o ativo que está presente naqueles cremes anti-estrias, nos cremes de gestante, para evitar estrias. Só que o interessante é que a centela asiática, em termos de produtos comerciais para o rosto, praticamente não tem. Tem muito pouco. Na verdade, tem uma linha da Oceane, que é uma marca digital, que tem ali centela asiática na composição de cremes faciais. Fora isso, as marcas têm centela asiática na composição de cremes corporais. Pode ser usado no rosto? Pode ser usado no rosto, quer dizer, um pouco mais grossinho, mais pesado. A cosmética não foi desenvolvida para ser usada no rosto, mas pode ser sim usada no rosto. E é um extrato vegetal que tem uma evidência científica interessante para aumento de colágeno na pele. Tá? Então, na semana seguinte, o paciente vai começar a receber esses ativos. Vai começar a receber retinoína, retinol, ácido retinóico, ácido hialurônico, vitamina C, niacinamida. Vai começar a receber centela asiática. Se você quiser fazer manipulado também é uma opção. Você pode associar esses tratamentos. Mas o mais importante é não deixar de prescrever algo. Até porque esses tratamentos, como por exemplo o ácido retinóico, ele não melhora só a tretinoína, não vai melhorar apenas a questão do colágeno na pele. Isso vai demorar também um tempinho. A gente sabe que o ácido retinóico, a tretinoína, ela demora umas semanas para ter esse estímulo de colágeno. Agora, ele aumenta a turnover celular, ele melhora a compactação do extrato córneo, ele melhora manchas superficiais, ele melhora a textura da pele. Então o paciente vai notar uma melhora da qualidade de pele no geral e que algumas vezes está atribuída ao tratamento tópico, enquanto ele aguarda o resultado sim do bioestimulador de colágeno, que demora algumas semanas. Então isso acaba tranquilizando o paciente, ele consegue ver um resultado melhor e você fica mais tranquilo porque o paciente já está tranquilo. A gente está numa geração mais imediatista, então a gente também fica angustiado de pedir para o paciente aguardar resultados daqui a algumas semanas mais. Então você começar com um tratamento faça com que o paciente já comece a ver uma melhora na qualidade de pele dele, que você sabe que está atribuída ao tratamento tópico, mas que para ele é o conjunto das coisas, entende? E ele já vai estar feliz, ele vai ganhar ali realmente uma melhora de qualidade de pele enquanto ele aguarda o resultado. Então eu acho que é muito interessante, você não deve deixar de prescrever terapias após o bioestimulador de colágeno, tá? Claro que sempre orientando ali para o paciente, né? Que na hora da massagem, fazer uma massagem também sem forçar muito o local, porque a gente sabe que fica meio dolorido. Quem fez bioestimulador de colágeno no rosto sabe que fica dolorido ao toque, depois nos dias que são seguintes à aplicação do bioestimulador de colágeno. Cuidar com relação a aos ácidos nas regiões orificiais onde foram feitos o pertuito. A gente sabe que o pertuito das cânulas, as microcânulas, eles fecham muito rapidamente, 2, 3 dias a gente já não tem um desaparecimento completo daquele pertuito, mas algumas pessoas podem ainda notar alguma coisa, então ali o paciente evita de usar esses produtos diretamente naquela local. Se você teve associação com algum tratamento como laser, às vezes você pode requerer que o paciente espere um pouco mais de tempo até começar, né, o tratamento com uma tretinoína, por exemplo. Mas o fato é o seguinte, não deixe de prescrever. A gente já conversou, inclusive, em lives anteriores,
individualmente sobre esses ativos e quais os produtos, sobre a fisiopatologia desses ativos aqui outras vezes em outras lives. Essas lives, elas ficam lindinhas, organizadas lá no nosso app, no app Skin Training. Se você quer assistir essas aulas e outros treinamentos, outras aulas que também estão disponíveis lá, tá? Você pode baixar no seu celular, na lojinha do Apple Store, tá? Que se você tem ali o iPhone, você vai na lojinha do App Store. Se você tem Android, na lojinha do iOS, e vai procurar por Skin Training. Lá tem algumas aulas abertas, tem treinamentos fechados, tem o nosso curso PL3C, inclusive nossas alunas estão aqui, tá? Mas, se você quiser aproveitar algum conteúdo livre que tenha lá, tem alguns, inclusive falando sobre esses ativos. Você pode combinar esses ativos, você pode acrescentar outros ativos. Se o paciente tem um melasma, você combinar um despigmentante. Então, enfim, você não deve, uma coisa certa, você não deve deixar de prescrever algo e otimizar os seus resultados. É isso que vai te diferenciar do coleguinha que está fazendo, só aplicando bioestimulador de colágeno e mandando o paciente para casa, tá? Então, não seja essa pessoa, otimize seus resultados, cuide integralmente da pele do seu paciente, porque eu tenho certeza que assim você e ele ficarão mais satisfeitos. A doutora Gabi. Oi, Natália, boa noite. Niacinamida e vitamina C seriam opções para usar no pós-bioestimulador de colágeno? Seriam boas opções, sim. Apesar deles não terem um foco de estímulo de colágeno muito grande, muito evidente, apesar da vitamina C, ela tem mais estudos para o estímulo de colágeno, mas a niacinamida não. Apesar delas terem pouca evidência para o estímulo de colágeno, elas são sim opções para serem usadas, principalmente porque elas, não tanto na questão da produção do colágeno, mas para prevenir a quebra do colágeno. A niacinamida, ela é um antiglicante. A gente sabe que o colágeno, ele é fragmentado através da glicação de proteínas. Uma das vias da perda de colágeno na pele é através da glicação das proteínas. Então, quando a gente usa um antiglicante como a niacinamida, a gente acaba preservando aquele colágeno da pele. Então, além de poder otimizar o resultado, ele vai acabar prevenindo a perda do colágeno. Então, preservando, fazendo uma manutenção daquele bioestimulador de colágeno, daquele colágeno que o paciente acabou de adquirir ou o próprio de antes do procedimento. A vitamina C, ela é principalmente um neutralizador dos radicais livres após a exposição ultravioleta. E a gente sabe que o ultravioleta, ele é sim uma radiação que fragmenta, quebra colágeno e dá elastose solar. Então, quando a gente usa uma vitamina C, a gente também está prevenindo aquela perda de colágeno através da radiação ultravioleta. Então, veja, eles são ótimos preventivos. Eles podem ser usados, devem, eles vêm como um complemento, mas algo que é indispensável logo de imediato para o paciente ter aquela real sensação de melhora são os renovadores, os ácidos mais potentes, como por exemplo a tretinoína, como por exemplo o ácido glicólico. Selminha, você usa o colágeno especialista da Vichy? Uso, eu acho ele bem bom, tá? Porque ele tem... qual é o grande ativo charada do colagênio especialista? É o hidroxiácido, né? Ele tem hidroxiácido na composição dele, então a pele vai ficando mais lisinha, né? A gente vê que realmente ele dá uma melhora na qualidade da pele. E ele tem, né, peptídeos. A gente sabe que os peptídeos, a gente até fez uma live agora, algumas semanas atrás, sobre peptídeos. Existem peptídeos, principalmente o matrixil, que ele tem evidência científica para o estímulo de colágeno na pele. Só que esse estímulo de colágeno, ele é demorado através dos peptídeos. Então, eu acho que ele não é uma boa opção, por exemplo, os peptídeos não são uma boa opção para um pós-imediato de bioestimulador de colágeno, mas sim para uma manutenção. Ou para usar junto, adjuvante. O paciente usa um ácido e no descanso do ácido usa, por exemplo, um colágeno specialist ou usa algum outro, um colágeno pro da Estederm. Então, outros cremes que têm peptídeos na composição para fazer essa manutenção, porque os peptídeos demoram, né? Demoram pelo menos ali 8 semanas para começar a ter um efeito clínico. Então, eu recomendaria de usar um de aparecimento mais rápido mesmo, né? É a dica que eu dou geral para quem é aluno do PL3C. Comecem sempre com os ativos de maior impacto para a pele do paciente, para ele ganhar confiança no tratamento.
Porque se a gente começa a usar um produto e não vê grande melhora, é difícil a gente conseguir manter, né? Se manter motivado. Então começa geralmente com esses de maior impacto. Entendi, muito obrigada. Gabi, querida, eu que agradeço a tua pergunta, a participação. E esse alminho, assim, então, colágeno especialista, ele é uma opção por causa do ácido glicólico, apesar dele ter uma quantidade baixinha. E ele tem os peptídeos, é hidratantezinho, ele é leve, ele é uma boa opção. E então, amores, é isso. Tem muito mais pra gente falar, obviamente, mas ficarei aqui à disposição, caso tenha dúvida. Se você está assistindo essa live na versão salva aqui no feed gravado, você pode deixar seu comentário aqui, a sua pergunta, a sua dúvida, que responderei assim que puder. Ficarei muito feliz com a sua pergunta. Se você gostou dessa live, quer assistir de novo, pode salvar, deixa salva aí para não esquecer. Manda para um amigo ou uma amiga que vai gostar de assistir também. Vamos seguir conversando sobre o assunto e mais lá na caixinha que eu acabei de abrir nos nossos stories. E te convido para a nossa próxima live amanhã. Amanhã. E é isso, meus amores. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite, bom descanso. Prescrevam sem caps para os seus pacientes. Otimizem os resultados bioestimuladores. Obrigada. Beijão.